Ah, tá gravando? Então vamos lá para mais um Perdascast. Você que tá aí é Perdascaster. Perdascaster diretamente de onde? Estúdios Prime Bids Mags Rocks Flicks Next. Até agora a diretoriara não sabe o que isso quer dizer. Isso é um código secretíssimo. Mas estamos aqui com essa super mega diretora e a mega ultra equipe que fica nos bastidores correndo pra lá e pra cá, pedir pra ligar o ar-condicionado porque tava frio pra caramba. E nós começamos hoje episódio 7. Eu me perdi, eu tive que perguntar pro pessoal que episódio nós estávamos hoje. E cara, já começou hoje de um jeito totalmente diferente. Enquanto estou bebendo, o que vocês nunca vão saber. Vocês nunca vão saber, desde o antigo programa que eu tinha, ninguém nunca descobriu o que há dentro dessa canequinha e não descobrirá, nem se você vier aqui, tá bom? Porém, o nosso convidado já quebrou o protocolo no episódio 7. 7 é um número cabalístico e ele já chegou quebrando protocolos. Mas antes de você saber quem é esse cara, convidado especialíssimo, gosta de mim? Tá. Não gosta de mim? Tá. Gosta do programa? Tá. Não gosta do programa? Tá. Gosta do convidado? Sim. Não gosta do convidado? Tá. Mas faz alguma coisa, tá bom? Se mexe, não deixa de expor a sua opinião. E aí, mesmo se você não gostar, compartilha. Fala assim, olha que podcast porcaria que eu tô assistindo. Mas manda pra alguém. E comenta. Porque eu já disse pra você que nós, eu e convidado, sempre vamos lá nos comentários responder todos os comentários que vocês fazem. É a forma da gente conseguir interagir com você que tá aí do outro lado da câmera ou do outro lado do fone, dependendo. Tem gente que ouve Perdascast no carro. Eu sou uma dessas pessoas, né? Na verdade, eu devo ajudar, diretora, eu ajudo com aqueles números de visualização porque eu fico assistindo todo dia. Sabe o que isso faz? Eu acho que não tem nada a ver, né? Tem? Ajuda. Ajuda? Sobe lá o número. É que eu sou mega fã, né? Eu sou, tipo, lover. Tem que ser, né? O mínimo. Você viu? Eu sofro. E aí, quem é que tá aqui com a gente hoje, convidado mega especial? Ele, Rafael Trivelato, que veio aqui quebrar protocolos, dá zoom no protocolo que ele quebrou. Todo mundo vinha aqui, não, Perdascast não pode ter bebida alcoólica, não pode beber. Gente, Perdascast o cara pode fazer o que ele quiser. Porque aqui falamos de prevenção de perdas, gestão de riscos e afins, não necessariamente nesta ordem. Valeu, Rafa, vou chamar de Rafa, né? Já tem intimidade. Vou chamar de Rafa, uns chamam de Trivelato. Comumente, como te chamam? Rafa, Rafael, Trivelato, tanto faz. Vai muito da amizade, vai muito da intimidade. Na família é Rafa, Rafael também. Profissionalmente, muita gente me chama de Trivelato, mas muitos me chamam de Rafa mesmo. E vamos aí. A intimidade vale, né, Anderson? Não, então é Rafa. Rafa, quem não te conhece vai te conhecer melhor hoje. E fica até o final, porque ele vai soltar aquela que é o famoso e conhecido. Falhou um pouco hoje. O pulo do gato do Perdascast. Mas para isso você tem que ficar até o final. Ele disse que vai soltar uma boa no meio também. É um meio pulo do gato. Sabe? Aquele quando o cara faz que vai e não vai, né? Ele vai soltar uma dessa também. Então fica até o meio. Depois do meio você vai até o fim e você acaba assistindo tudo. Quem não te conhece, que te compra... Não é essa frase. Quem não te conhece... Quem é Rafael Trivelato? Boa, diretora. Hoje tá complicado. Bom, vamos lá. Rafael Trivelato. Comecei a minha carreira na área de TI, Tecnologia da Informação. Estudei TI desde novo. E aí, trabalhando em uma companhia multinacional, a gente faz investigação de fraude em cartão, caixa eletrônico e afins. E fui para essa área de segurança, comecei a olhar um pouquinho de prevenção, área de riscos. Fui fazer MBA em gestão de riscos, aí eu tenho passagem em consultoria, grandes indústrias, empresas, logística, transporte e logística, e tô nessa brincadeira que é estressante, é tensa, Imagina. bagunçada, mas organizada. Lembrei agora até do Jefferson Barbosa. Olha! Uma bagunça organizada. E é isso mesmo que é a nossa vida.
quebrando alguns paradigmas, inclusive 2 paradigmas, pedi uma diferente da que todo mundo toma e vambora. Antes tinha meio que um protecionismo com o nosso colega que, né, conhecido que trabalhava numa grande empresa. Até agora não tem mais protecionismo nenhum, né? Toma o que for, que vai, a diretora tá ali bebendo. Se eu falar o que ela tá bebendo, gente, vocês não vão nem acreditar. Por isso que às vezes os cortes saem meio torto, né? Tipo, o final tem umas diferenças de áudio, assim, é porque ela já tá cachaçada, mas beleza. E aí, cara, você mexeu no mundo da investigação, é isso? Lá atrás. Lá atrás. E a investigação é um negócio interessante, né, Rafa? Porque nem todas as empresas querem saber o que está acontecendo dentro do negócio, né? E investigar é isso, né? É se aprofundar, é ir lá no fundo, tem método para isso. Como que você conseguia, né, se navegar nesse meio da investigação? Como que as empresas aceitavam ou aceitam, né, processos de investigação conduzidos por terceiros, né? Isso também já diz muita coisa, né? Quando você coloca uma terceira pessoa para ver algo, é porque ela realmente tem medo de descobrir o que está acontecendo. Ou tem medo, ou de fato quer descobrir o que está acontecendo. Boa. Quando você terceiriza essa parte, algumas empresas entendem que tem um controle, porque tem um contrato, então o seu contratado vai limitar a investigação. Outras empresas entendem justamente o contrário. Eu vou terceirizar, vem uma pessoa independente para fazer uma investigação real, vai olhar a fundo. É interessante, né, a gente fazer investigação dentro de uma companhia, porque você descobre coisas tensas e algumas coisas engraçadas. Mas você consegue entender muita coisa, inclusive da realidade da empresa, da situação atual da empresa, porque você vai mexer no passado, você vai entender o presente e consegue desenhar um pouquinho do futuro quando você faz uma investigação. Porque você vê onde tudo começou, né? Qual a origem da empresa. Então, a situação real da empresa, quando você consegue identificar bastante fraude, tem muito a ver com o passado. Como essa empresa foi formada, os sócios, diretoria, os gestores. Ali define muita coisa quando você está investigando. E dali para frente você já começa a direcionar a investigação. Muito bom. Com bastante técnica. Não é só ir atrás e ficar ali na espreita, né? Tem método, tem forma para chegar, você tem que saber a história, tem que saber o porquê da investigação, né? Já teve caso de você falar, não vou investigar, ou a empresa que você estava falando, não vou meter minha mão nisso? Tem. Tem casos, já tiveram, né? Hoje meu foco é outro, né? Não faço mais investigação. Às vezes aparece uma coisa ou outra, mas já teve caso da empresa pedir para parar. Vamos parar por aí e a gente para. E como também teve situações que a gente perguntou, segue com essa investigação? Dependendo do alvo, da onde a investigação está sendo direcionada, isso inclusive não é errado, tá, Anderson? Você perguntar se dá sequência na investigação ou não, porque o impacto pode ser muito alto para a companhia. Ah. Mas sim, já aconteceu da empresa parar e já aconteceu também de caso da gente falar, opa, aqui eu acho que é mais interessante a gente mexer. O impacto pode ser grande, mas o resultado vai ser muito mais positivo do que o impacto. Aí vamos aprofundar mais. E já teve caso de chegar em situações bem interessantes, assim, os resultados bacanas. Imagino. O bom é saber como funciona, mas a investigação tem todo o cunho sigiloso e confidencial, a gente não vai conseguir trazer detalhes. Mas eu fiz questão de enfatizar esse teu começo, porque aonde você está hoje, você usa coisas que você aprendeu lá no passado, né? E a tua formação é muito curiosa, né? A gente já conversou isso fora, né? Em outros cafés e águas da vida. A tua formação é em tecnologia. Tecnologia. Eu sou... Nós, né? Nós somos alguns diferenciados do mercado, assim. Não quer dizer que somos melhores, embora eu acho que somos, né? Mas... Eita. Lógico, eu tenho que me valorizar. Mas nós somos diferentes, né? Vou falar diferenciado, a palavra saiu errada, né? Somos alguns diferentes. Muitos que estão nessa área que a gente trabalha de gestão de risco, segurança, prevenção, vieram da escola militar. E a gente não. Então a gente sabe o quanto é difícil até para a gente entrar e se manter dentro dessa área não sendo militar. É um esforço único, né? Dedicado, com bastante técnica, e a gente vai buscando aquilo, inclusive, que a outra escola trouxe, né? Então, eu hoje vejo que muita coisa que eu estudei dentro de tecnologia facilita a minha vida hoje. Porque quando a gente vai falar, por exemplo, de um sistema de CFTV, com o meu conhecimento de tecnologia, eu não
ninguém consegue me dar um nó quando vai desenhar o meu CFTV. Porque ele vai falar de link, eu entendo de link. Ele vai falar de topologia de rede, estamos falando a mesma língua ainda. Uhum. Ele vai falar de sistema, vamos falar de integração sistêmica, vamos falar de integração, ainda está dentro do meu mundo ali. Então eu consigo navegar um pouquinho entre áreas, e isso ajudou a estar onde eu estou. Mas foi difícil, né? Tive que batalhar. Vamos pensar assim, né? O Oceano Azul. E eu entendi que esse é o meu Oceano Azul, porque eu de fato sou diferente de todo mundo que tem a mesma escola. Então eu consigo ter uma visão diferente. Não que seja ruim ter a escola, porque eu acho que eu entendo que o militarismo é a grande escola, mas que nós tivemos batalhas bem diferentes, né, dos Uhum. demais para poder conseguir chegar onde estamos hoje. Legal. E eu vejo uma coisa que eu, na verdade, já identifico e observo muito em você, que com certeza você trouxe isso dessa formação, que é o pensamento lógico, né? O pensamento encadeado, lógico, sistêmico, né? Então, isso vem da formação em TI, né? Você consegue ter essa visão em camadas, em conexões, que por muitas vezes as pessoas que não têm essa formação ou que não vêm de uma área de exatas, alguma coisa assim, têm mais dificuldade, né? São mais menos lógicas e mais emoção, e aí acaba não conectando os pontos, né? Isso você enxerga que também é uma vantagem que você tem de ter esse pensamento lógico, e você encadeia melhor teus planejamentos com isso? Eu para ser bem sincero, nunca tinha pensado dessa forma, mas faz sentido sim, porque a gente pensa de uma forma mais num fluxo, né? A gente Boa. consegue ter uma linha de raciocínio num fluxo. Então você tem que ter o início, tem que ter as suas ligações, as condicionantes, os pontos de decisões, antes da gente chegar no fim daquele fluxo, né? Então eu acho que sim, faz alguma diferença, inclusive na hora de apresentar um resultado, apresentar um projeto, onde eu começo com esse projeto, que parte que eu vou ter mais dificuldade no projeto, e aí a parte de gestão de risco, né? A formação em gestão de risco também auxilia, quais são os riscos da implantação desse projeto, para poder no final a gente ter uma entrega, uma apresentação, uma visão mais lógica. Outro ponto que eu falo bastante para quem está entrando ou quer trabalhar com investigação, justamente a questão da razão. Quando você faz uma investigação, você não pode nunca ter emoção, né? Eu acho que, eu penso que, eu entendo. Ah, o Anderson é uma pessoa gente boa, ele não vai fazer nada errado. Pô, aquele cara é meio estranho, ele deve estar fazendo alguma coisa errada. E aí a gente tem que ir pela lógica. Aí, de Uhum. novo, o raciocínio lógico ajuda bastante. Mas com certeza durante o processo de investigação você começou também a ler pessoas, aí sai um pouco do lógico e juntou as duas coisas lá na frente, né? É Mas muito até a louco isso, né, leitura de cara? pessoas é meio lógico. A gente tem a questão de humanas, né, de Aham. todo o raciocínio da pessoa, demonstração, o corpo falando, o olhar, a mão, transpirando igual eu estou transpirando aqui, É de emoção, é mas de é emoção. de muita emoção. Mas a gente vai fazendo todas essas leituras sim, principalmente quando tá fazendo uma entrevista, né, batendo um Aham. papo com a pessoa. A gente tem alguns tipos de investigação, de entrevistas que a gente faz, e você até técnica de entrevista, e você vai direcionando sua entrevista de acordo com a reação da pessoa. Opa, aqui pegou, aqui é onde a pessoa estranhou, gostou, se sentiu mais à vontade, e aí você vai direcionando sua entrevista dessa forma. De novo, lógico, mais humanas, né? A gente consegue fazer uma mistura aí que é bem bacana. Ai, sim. E isso tudo para chegar, vamos lá, molhe as palavras que as palavras ficaram secas agora. O calor que tá aqui dentro, né? O calor que tá aqui dentro. Calor. Tá demais Eu essa sou de mulher. Osasco, calor. Tá em A Oss. porta. O dogão de Oss. É isso lá Dogão. Dogão ali A famosa cidade do Dogão, Cidade do Dogão ali na... Avenida do Rapisode, que a gente chama. Não tem mais o Rapisode, mas era a Avenida do Rapaz, Rapisode. Maria Campos. se você já ouviu falar do Rapisode, faz um comentário aqui. Eu quero ver. Quem é dessa época? Comente 1. Se você já comeu dogão de Osasco, comente 2. Quero ver essa, hein? Quero ver. E aí, no final de todo esse imbróglio da tua formação, pô, um cara de TI que trabalhou com investigação, passou pela indústria, passou por logística e permanece em logística hoje, né? Que é onde a gente vai se aprofundar, né? Porque é onde existem oportunidades e muito campo, né, vasto de atuação. Como que a logística apareceu dentro da tua carreira
E como que você se adaptou ou trouxe toda essa bagagem para dentro da logística? É, ela apareceu, na verdade, a logística, quando a gente começa a entender um pouco mais da logística, a gente percebe que ela aparece em diversos momentos da nossa vida. Ela está ligada em todos os momentos da nossa vida. Então, quando você passa por uma indústria, você tem toda a cadeia voltada de logística voltada para aquela indústria. E aí eu tinha o recebimento de matéria-prima, que eu tinha que cuidar do recebimento, eu tinha a linha de produção, da linha de produção eu tinha que transferir para um centro de distribuição, de novo, estava eu cuidando da logística sem nem perceber. E depois a entrega desse produto, ou o transporte para um cliente, ou a entrega entre uma unidade e outra, a gente tinha que fazer essa movimentação. Estava eu dentro da logística do transporte sem nem perceber. Eu achando que eu cuidava da indústria, mas na verdade eu estava na indústria, ou melhor, na logística dentro da indústria. Então a cadeia logística, quando a gente começa a entender o que de fato é o supply, logística, transporte, a gente percebe que ela está dentro de tudo. É uma área que pertence a todas. E é onde você consegue se encaixar e fazer adaptação para fazer parte desse mundo. Quando abre a cabeça e fala, putz, a logística tá desde o recebimento da minha matéria-prima. Se eu sou um varejo, se eu sou uma indústria alimentícia, uma indústria química ou um e-commerce, né? Você consegue entender que o fluxo ele é bem contínuo, mas ele também é complicado. E, e você consegue interar mais, fazer parte daquele meio. E depois de entender as dificuldades que tem nos outros setores que dependem da logística, você começa a perceber quais são os riscos que você tem dentro da logística. Então, putz, se eu falhar aqui, eu vou afetar aquela outra linha ali, Olha o aquela pensamento outra lógico aí. atividade, né? E é assim que a gente vai fazendo a gestão de risco, a prevenção, a segurança dentro da logística, é justamente pensando em todos os fatores que podem ser influenciados positiva ou negativamente na linha. Legal. O que você teve que, quando você se deparou, né? Quando teve esse choque de realidade, fala, poxa, eu tô lidando não com uma planta, mas com uma operação de cadeia, né, logística, ou agora cuidando realmente de uma operação mesmo nervosíssima, né, de logística. O que você sentiu que você tinha que aprender, que você teve que ir atrás, que falou, puta, tá me faltando alguma competência, algum que eu vou ter que me aprofundar? O que foi que doeu mais? Doeu mais foi entender de fato a operação. Quando, por exemplo, a operação que eu estou hoje é cross-dock em transporte. Então, eu recebo, faço a movimentação das remessas dos nossos clientes dentro das nossas operações, a gente transporta para outra unidade e depois a gente faz a entrega final. Entender esse processo interno de movimentação de mercadoria foi a maior dificuldade. Porque o que eu falei que eu lembrei do Jefferson Barbosa, que ele falou exatamente nesse microfone, quando você olha a primeira vez, é uma bagunça. Aham. É tenso. Você fala, meu Deus, nada disso vai funcionar. Cara, isso não tá certo. Cadê a organização? Até que você consegue entender qual é a lógica daquele serviço que está sendo executado ali. Quando você começa a entender a lógica daquele serviço que está sendo executado, as coisas começam a mudar. Então, a grande dificuldade que eu tive, a linha de aprendizado a ser feita, foi o processo logístico em si, né? Do Hum. transporte e de um cross-docking. Porque dentro da logística a gente tem vários segmentos, né? Por exemplo, o fulfillment, onde você tem armazenamento, tem rua, estrutura porta-pallet. No cross-dock você não tem nada disso. E outra dificuldade foi conseguir tecnologia que me ajudasse a fazer tudo isso. Então eu estava no meio de uma bagunça Eita. organizada, Aham. extremamente organizada, mas uma bagunça para quem não conhece, e com poucas tecnologias no mercado que me auxiliam. E aí eu tive que me aprofundar dentro da operação. Operação, vem cá, como é que funciona? Como é que eu sou um operador? Entender como que aquele rapaz, aquela pessoa, né? Vamos falar pessoa, Uhum. que mexe na caixa de um lado para o outro, o que que ele faz? Qual é a função dele? O que que ele tem que prestar atenção? O que que ele tem que olhar para fazer a movimentação correta? Fazer o endereçamento adequado dentro de um armazém sem estrutura porta-pallet. É tudo no chão, né? Tem os pallets, ok, a gente vai paletizando tudo, mas é chão, né? Eu não tenho andares diferentes para fazer isso. Uhum. Entender o recebimento, o quanto o recebimento influencia na hora de fazer a movimentação interna, o quanto essa movimentação interna influencia na hora de fazer o carregamento, o quanto isso pode afetar o horário de carregamento, o horário de recebimento na outra ponta, a malha logística, o horário de corte. E me aprofundar nesse mundo que foi a minha maior necessidade. Uau. Essa foi a deficiência que eu identifiquei na hora. Falei, não entendo nada disso, Uhum. cara. Já passei por logística, armazenamento.
E agora eu tô num mundo totalmente diferente. Eu tenho horário, essa carga tem horário para sair, ela tem horário para chegar na outra ponta. Eu preciso entregar pro meu cliente, o cliente está esperando essa carga 2 horas da manhã, o caminhão tem que sair 10 horas da noite para o carro chegar lá meia-noite, para dar tempo de descarregar, separar e entregar pro cliente 2 horas da manhã. Entender esse fluxo que foi o ponto crucial para conseguir manter dentro desse tipo de operação. Uau! Só de ouvir É bacana. é bacana, mas ao bacana, mesmo é bacana. tempo você fica. Eu conheço, né, a operação, mas você fica imaginando assim, realmente parece uma bagunça generalizada, mas que tem uma lógica nessa bagunça, né? E qual foi a inovação, assim, porque você falou, faltou tecnologia, putz, eu tive que ir atrás de tecnologia. Você teve que inovar? Você teve que criar algo novo? Como é que foi esse processo criativo com o que você já tinha? Que eu sei que você tem uma frase célebre, né? Que você fala, eu luto com as armas que eu tenho, mas em algum momento você teve que também ir atrás, né, de algumas adaptações, novos parceiros, etc. Como que foi esse desdobrar dentro desse desafio que você colocou? É assim, a gente não tem hoje no mercado tecnologias prontas para esse tipo de operação. Atenção, senhores desenvolvedores de soluções, precisamos dos senhores, viu? Porque o nosso tipo de operação é muito específica e bagunçada. Gostou dessa, né? O desenho dela em si, né, não auxilia para uma tecnologia. Ah, pô, mas tem inteligência para tudo, para quase tudo. Porque se você falar assim, eu tenho uma inteligência que diz se a mercadoria tá parada, tá bom. E se ela saiu do lugar, tá bom, mas ela tem que sair. Ah, não, tudo bem, então eu vou olhar se ela ficou parada, mas às vezes ela fica parada. Tá bom, mas ela nessa linha. A minha tecnologia vai falar se ela foi para a linha do lado. Mas se eu falar que ela também pode ir para a linha do lado, porque dentro da nossa operação ela pode ir para qualquer lugar, depende do destino dela. Então, por exemplo, onde a gente está lá hoje, que você conhece a operação, a gente tem N docas lá de expedição, por exemplo. Cada doca é um destino diferente. E o ponto de entrada é um único. Ó, tem algumas docas de recebimento, mas é um ponto de entrada, entra para dentro da operação e ele pode ter N pontos de saída. Essa que é a grande questão do nosso tipo de operação. Eu lembro até, inclusive, Anderson, em uma empresa que eu trabalhei, eu falei um dia pro diretor assim, é desesperador ver o descarregamento. Eu lembro que a gente trabalhava muito com muita carga batida. Depois, se for o caso, eu posso explicar a diferença entre carga batida e paletizada. Se quiser explicar, já pode explicar. Voltando um pouquinho pro carga paletizada. Obrigado, diretora. Carga paletizada, né? Quando você tem um pallet, você monta as caixas, as remessas, uma em cima da outra, vai formando tipo um Lego, né? Como se fosse um Lego, e depois você pode estrechar, pode colocar outro tipo de fechamento, Gaylord, enfim. Isso é um pallet. E aí você coloca esse pallet dentro do baú do caminhão e leva embora. A carga batida ele não vai no pallet. Ele pode até ficar um pallet na doca, lá no stage de expedição, e você coloca caixa a caixa dentro do caminhão. Geralmente, quando você tem uma carga mais padronizada, um formato parecido de caixa, fica mais fácil para montar esse tipo de carga. E nessa outra operação, a gente tinha um meio padrão assim de caixa. Então você vai montando o Lego dentro do baú do caminhão, encaixa aqui, encaixa ali, esse aqui vira um pouquinho. A gente tinha até um colaborador que ele chamava, a função dele era arrumador de carga. Ele fazia justamente a montagem do Lego. E a gente tinha muita carga batida. E eu falava para ele assim, a gente tinha uma esteira móvel, né? Então ele chegava no baú do caminhão e eles iam tirando a carga e colocando nessa esteira. E conforme ia tirando a carga, a esteira ia entrando mais, né, dentro do baú e ia jogando. Era um formigueiro, uma espécie de formigueiro. Então imagina, 5, 6 pessoas dentro do baú, entrando, saindo e tirando caixa. E eu falei assim pra ele, chefe, é desesperador ver a operação. Aí ele, e como é que você me fala isso? Eu falei, mas você nunca observou que era desesperador esse tipo de operação? Não, nunca reparei. Mas é organizado, chefe. Pra quem não conhece, parece que é bagunçado. Mas é desesperador, é a primeira vez que você vê esse tipo de operação. Uhum. Então, é tenso, né? É divertido, é gostoso. Divertido não, é gostoso trabalhar com isso, porque você tem que se inovar diariamente. É dinâmico, né? Não existe um padrão. Mas é tenso ao mesmo tempo que você tem que prestar atenção. Hoje a gente tem o mesclado, né? Na empresa atual a gente tem o mesclado. Carga batida e carga paletizada. A gente tem as duas coisas. Tem os pontos positivos, os pontos negativos de cada. Depois a gente pode fazer um bate-bola rapidinho sobre isso. E até me perdi onde eu estava falando anteriormente. Se a diretora puder ajudar, o Anderson.
A gente tá falando de inovação e tecnologia. Inovação. Aí você trouxe o caos do diretor. Primeiro eu trouxe o caos. E a gente não tem, por esse formato, não tem tecnologia pronta no mercado. Então a gente tem que buscar, pega um analítico de uma coisa, busca um sistema de checklist de outro, acha uma câmera que faz alguma coisa diferente, vamos ver fluxo, aí você tenta colocar um colete de cor diferente dentro da operação para entender se aquele colaborador está ou não dentro do seu setor, se ele está fazendo alguma coisa errada ou não, acrescenta um radinho dentro da central, uma speed dome, automatiza a speed dome, e você vai fazendo esses ajustes diários. Uhum. Sim, eu gosto muito da frase, eu luto com as armas que eu tenho, porque eu acho que tem muita gente que sonha, né, e tenta trabalhar com aquilo que não tem ainda. Nossa, se eu tivesse, nossa, mas aquela ferramenta, tudo bem, você não tem, vamos fazer o E o caos comendo solto. E, ó, a carga atorando, perdendo, avariando carga, extraviando. Vambora, vamos trabalhar com o que a gente tem. E a gente vai se reinventando. O gostoso dessa área é justamente isso, você tem que se reinventar todo dia. Né? Onde eu parei ontem e para onde eu tenho que ir hoje, são coisas diferentes. E você tá num segmento que tem uma função muito importante dentro da cadeia que ele está inserido, né? Acho que isso, sem a gente, obviamente, entrar no mérito da companhia, mas ele é um elo importantíssimo, né? Então, só para o pessoal ilustrar, né? Tem o cara que vende, tem você que compra e tem esse cara aqui que entrega, né? Então, se a gente for trazer para a nomenclatura do business, né, do negócio, você tem o seller, você tem o buyer e tem você ali fazendo o deliver do negócio, né? Então, assim, galera, esse cara que garante, quando chega aquele pacotinho na tua casa, esse é o trabalho dele, é garantir que esse pacotinho chegue na tua casa com qualidade, íntegro, né, e que chegue o seu pacote. O seu pacote, exatamente. O seu pacote o seu inteiro, sonho. né? O seu sonho na sua casa. E cara, eu vou ter que fazer um parênteses aqui. Você foi falando da carga batida. Já aconteceu de alguém se perder dentro do caminhão? Tipo, vai colocando as caixas, porque fica sempre um fora e um dentro, né? Já aconteceu de alguém ficar preso lá dentro? Já, lógico. Já? Óbvio que já. Rapaz, nunca vi isso, mas você começou a falar, eu fiquei imentando. Mexendo, de repente só ficou só o nariz, assim, de alguém vem... Já socorro, tô aqui, socorro, tô aqui. Dá um barulho no baú do cabelo. Se não tiver porta lateral, tem que desmontar tudo. Desmonta tudo. E foi o caso, ele tava no meio, não tinha porta lateral. Inclusive, nosso tipo de operação, a porta lateral é um risco, né? A gente tem que trabalhar com ela também. Pra não ter ela, quando tem, a gente tem que dar um jeito de controlar essa porta. E aí teve que desmontar, não teve jeito. Transpaleteira já foi embora. Pô, tinha 5 transpaleteiras, cadê? Quando vai descobrir, tá lá na outra operação, foi junto. Aí a outra ponta ainda agradece, fala, putz, olha, eu tava precisando de uma transpaleteira achando que foi de presente pra usar. Acontece, é o que faz parte da bagunça organizada, né? E cai dentro do tema do podcast, que é prevenção de perdas, né? Então, se você não tem um controle, é engraçado agora, mas pô, foi uma transpaleteira, chegou lá, se não tem um controle de ativo, e o cara na outra ponta não for bem intencionado, tipo, chegou aqui, o que dificilmente, infelizmente, acontece, perda do ativo. Perda do ativo, prejuízo. Se aí, olhando aquela tua analogia, não, tua realidade do caos ali, dos pacotes no chão, etc e tal, se ele entra na fileira de expedição ali na errada, ele vai chegar, não vai chegar no lugar certo. Exatamente. Não quer dizer que ele vai ser entregue para a pessoa errada, mas ele não vai para aquele caminhão que deveria levar para o lugar certo, né? E então hoje falando de perdas, qual é a dor ou quais são as dores que você enfrenta hoje em termos de perdas? É o extravio, é a avaria, são os dois, um é mais que o outro? E aí explica, né, pro pessoal o que é cada um deles, que talvez tenha gente que não saiba pela nomenclatura, porque uma coisa é a gente olhar muito varejo, né, e varejo vai falar, o furto, o desvio, o assalto, não que não tenha, o assalto também, a perda desconhecida. No teu negócio tem outra nomenclatura. Qual é essa nomenclatura e que dor que ela traz para você? Vamos lá. Boa pergunta, gostei. Gostei mesmo. Avaria quando a gente danifica um produto. Vou fazer até de uma forma bem resumida, assim, bem simples, né? Facilitar o entendimento. Avaria quando a gente danifica o produto. Danifica a embalagem primária. Vamos lá, né? A gente tem
muitas remessas têm dois tipos de embalagem. A embalagem primária é aquela que você abre e tira o produto de dentro, e a embalagem secundária é uma caixa que a embalagem vem dentro. Então, por exemplo, você compra um celular, ele vem uma caixa de papelão e dentro vem a caixinha lá do celular, que você tira o lacre e abre o celular, que ela é a embalagem primária. Quando a gente avaria ou danifica a embalagem secundária, a gente pode trocar essa embalagem, coloca a primária dentro de outra, reetiqueta e manda embora. Não gera prejuízo para. Gera prejuízo porque a gente teve que reembalar, reimprimir a etiqueta. É uma perda financeira de qualquer forma e uma perda operacional, que as pessoas não enxergam. E esse ponto que a gente tem que passar a observar. Aí a gente pode entrar até no conceito da perda ampliada, né, que hoje tem sido falado dentro do varejo, que isso é sim uma perda financeira e perda processual, porque eu vou ter que refazer uma atividade que eu não precisaria. É tempo. E dentro da logística, tempo é dinheiro e, né, e Uhum. dinheiro é o que paga as nossas contas no final do mês. Aí. Então avaria é quando eu danifico o produto, ou a embalagem, ou o produto em si. Então é alguma coisa de vidro, caiu, quebrou, perdi o produto. Uma garrafa de vinho, por exemplo, se vê uma caixa com 6 vinhos, quebrou uma, geralmente quem compra uma caixa com 6 vinhos, ele quer a caixa com 6 vinhos. Ele não aceita receber parcial. Então quebrou uma garrafa, eu vou avariar tudo e vou ter que ressarcir esse cliente do valor do bem dele, do produto dele. O extravio é quando eu não sei para onde foi, perdi. Putz, agora perdi. Então, uma forma bem resumida, perdi o produto. Existe furto? Existe furto também, mas o furto, para ser bem sincero, dentro da nossa operação, ele não causa tanto problema. As pessoas até acreditam que é um pouco mais do que de fato é, mas o nosso maior problema é o extravio e a avaria. Cada um tem as suas dores diferentes, mas são as nossas realidades dos problemas. Ah, e o roubo de carga também é uma dor, mas é descontrolado, né? A gente tenta criar os controles, rastreador, blindagem de baú, escolta e etc. Mas ele tem o descontrole porque o crime organizado a gente não controla, a gente só monitora, né? Vamos falar de risco, ambiente externo, ambiente interno, né? O nosso Uhum. ambiente externo. E aí, dentro do nosso ambiente interno é a avaria e o extravio. Como que eu posso ter um extravio, né? Esse hoje é a maior dor, de fato é o extravio. Não é simplesmente quando alguém furta, que é o que as pessoas confundem. Então, se eu manuseei aquele produto de uma forma errada, eu coloquei ele no destino errado, provavelmente eu vou extraviar esse produto. Outra forma de eu extraviar esse produto, passou o prazo de entrega, que é a nossa preocupação do tempo. Passou meu prazo de entrega, o cliente lá na ponta vai falar, ó, você não me entregou. E aí ele vai pedir o extravio daquele produto que está comigo ainda. Eu só não sei aonde, mas ele está comigo dentro da operação. E isso é um problema. E a gente vai ter que indenizar esse cliente. Qual que é o problema de eu ter que indenizar esse cliente, por exemplo, de uma avaria ou de um extravio? Outro problema que gera um extravio é a própria embalagem. Então, quando eu estrago a embalagem, eu vou pagar a avaria. Agora, se eu estraguei a embalagem, mas eu não sei de onde vem, eu perdi a etiqueta. Uhum. Isso não vai me gerar uma avaria. Isso vai me gerar um extravio, porque eu não sei que produto que é aquele. E como eu não sei que produto é aquele, eu não sei onde ele está também, ao mesmo tempo que eu não sei onde ele está. Sim. Vai me gerar um extravio. E qual é o problema de eu pagar a indenização do extravio? Que é outra matemática que as pessoas precisam começar a fazer esse cálculo, né? Eu não falei em que empresa eu trabalho, me desculpa, eu trabalho na Jadlog Logística, né? Uma empresa de um grupo francês que pertence a Geopost. Falha a minha, chefe, desculpa. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa empresa que faz a gente pensar todo dia, trabalhar todo dia diferente. E é uma empresa que é grande, bem grande, a gente tem atuação nacional e tem potencial para crescer muito ainda. Então dá satisfação trabalhar lá. Muito bom. Fiz o meu merchan, chefe. Aí, ó. E, Avaliação de performance já tá garantida. e, e aí, qual é o problema da gente pagar o extravio? A gente recebe o frete do cliente. O cliente me paga o frete. Aquele produto não é meu, eu não vendi o produto. Então eu não recebo o produto, só recebo o frete. Quando eu vou indenizar esse cliente, eu tenho que devolver o frete que ele me pagou e eu tenho que pagar o valor do produto que eu não recebi esse valor do produto. Hum. Então eu tenho que tirar esse dinheiro do frete de outros clientes que eu recebi, Do caixa da empresa. do caixa da empresa. É caixa. É simplesmente caixa, é financeira. É uma perda financeira. Eu tive um problema operacional que me gerou uma perda financeira. É simples e complicado ao mesmo tempo. Uhum. Mas muitas vezes a gente dentro da logística, a gente enxerga só, eu indenizei o produto, mas não faz a conta da onde saiu esse dinheiro do produto. Ele saiu do frete de outros clientes, de outros produtos que a gente transportou. Tem isso. Sacou? Rapaz, a diretora começou a ficar assim, ó, tipo.
Interessante. Mas é tipo assim, ó, nossa, que interessante isso. Agora tá saindo? Caramba. É isso que acontece com um pacote quando eu compro alguma coisa e não chega. Acabamos de descobrir. Extravio e avaria. Extravio e avaria podem gerar perda financeira, a perda de estoque, né? Não seu, mas um estoque que está em teu poder, no poder de terceiros, que você ressarce, né? Sim. A perda financeira, que aí sim ela é o grande impacto no teu negócio. A perda operacional. A perda operacional. Cara, E a de imagem, maluco esquecemos isso. da imagem. Então ia chegar nisso. Ia falar, o que aí de todo esse negócio todo, no fim das contas, como a nossa diretora estava aqui toda preocupada, ela fica pé da vida quando o produto não chega na casa dela. E aí ela vai falar o quê? Vai fazer um post na internet, em alguma rede social, e vai falar, caramba, comprei no lugar tal, entregue pela empresa tal e não chegou ainda. Porque lá no appzinho da companhia, né, do lugar que você comprou, aparece entregue por... Exatamente. Código de rastreamento de... Exatamente. Né? Já de logo. E aí o que vai acontecer, né, não só com a tua empresa, mas com outras, caramba, isso tem impacto demais no seller, né? E a entrega é feita por quem? É pelo aquele cara que não entregou. Então vou trocar de seller. Então hoje o poder, se a gente for entrar em outro tema, né, mas bem rapidinho da questão da experiência do cliente, do poder da questão da tomada de decisão dele, não é só o produto vai estar em várias plataformas. Ele pode estar lá eu encontro o bonequinho do Batman em 4, 5 lugares diferentes, né? Só que esse cara, né, e eu comprei ele pela internet, ele chegou no dia seguinte. E você faz questão de saber, quem que entregou, né? Aí você olha lá, caramba, é boa. Na próxima compra, você vai falar, bom, escolhi o produto, esse cara aqui não tem uma experiência boa de entrega. Então, pode ser que o cara saia do carrinho, limpe o carrinho no teu site ou no teu app, não porque a tua operação, você não tinha o produto. É porque ali aquele teu parceiro, infelizmente, aquele teu operador não entregou. Então, olha como é muito importante, né, o que a gente está falando da atuação da prevenção de perdas dentro dessa malha de negócio, que é a entrega last mile, né, a entrega do e-commerce, e como essas duas palavrinhas, gravem aí, vocês que estão assistindo, extravio e avaria. Porque ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Então a gente está trazendo aqui Rafael Trivelato, trazendo essa baita experiência para falar de extravio e avaria dentro do segmento de entrega logística, muito focado em e-commerce. Isso aí. Né? E vocês devem estar aí chorando e falando, aconteceu isso com o meu pacote. Então, mas você já pensa, esse que ele falou o último, muito louco, né, Rafa? Porque, tô ali com o livro, né? Chegou embaladinho. Aí a embalagem primária vai pro... secundária, né? Secundária vai pro Beleléu. Ué, quem comprou esse livro? Pra onde eu tenho que mandar? Isso, é um extravio. Aí ele vai pra uma salinha obscura em algum lugar de onde, né, um lugar bonito, né? Lá do armazém, do depósito, do CD, do hub, e fica lá. Por quê? Ele perde a sua identidade, porque a etiqueta é o RG desse cara, é o CPF, é de onde ele veio e pra onde ele vai. Que loucura isso, né? É isso mesmo. E aí, o cuidado que você tem que ter, então, Rafa, agora que a gente já entendeu o conceito, quais são os cuidados preventivos, os principais, os 3 ou 5 principais cuidados preventivos que uma empresa ou quem está assistindo que atua nesse segmento pode fazer amanhã? Tipo assim, cara, já faz amanhã isso, pode olhar para a lente da Yara aqui, os olhos verdes em forma de câmera digital. Quais são as 5 sacadas master que eu falei que ele ia dar no meio do programa? Solta só 3 e solta as outras 2 no final, beleza? Primeiro você tem que ter um processo de recebimento bem desenhado e bem controlado. Você tem que saber o que você está recebendo e qual a qualidade que você está recebendo aquele produto, porque muitas vezes você pode receber do seu cliente já avariado. Se você não fizer isso, você vai ficar com a conta da avaria desse produto. Segundo, você tem que ter muito bem a sua operação dividida por tipo de produto, ou melhor, por tamanho de produto. Por tipo e por tamanho. Então, se você tem uma esteira automatizada que tem um chute,
você não pode colocar de vidro, porque na hora que cair, você corre risco de quebrar. Então você tem que ter essa separação por tamanho, por medida, por peso, dentro da sua operação muito bem trabalhado. E o terceiro, não menos importante, é ter uma equipe treinada, uma equipe qualificada, monitorada, controlada, que entenda muito bem esse processo e faça esse fluxo funcionar. A gente só falou de uma parte da operação, vou deixar o resto para a gente falar depois. Mas se você receber muito bem recebida a sua mercadoria, tendo certeza daquilo que você entrou, a lógica do nosso processo é você tem que saber o que você recebeu, para você fazer a movimentação adequada e ter certeza daquilo que você está expedindo. Esse é o controle processual que você tem. Mas aí até o final a gente fala um pouquinho mais disso. Ah, anotou? Tomou nota? Isso vai virar corte, hein? Isso vai virar corte. Aguenta que esse cara vai aparecer nas redes com essas 3 primeiras dicas. Mas, cara, agora eu vou te falar, tem um momentozinho especial que a gente faz aqui, que é o momento de mandar aquele abraço para as pessoas que a gente conhece do segmento. Aquele abraço! Olha, que se a gente pudesse colocar... Essas músicas já são de domínio público, viu? Acho que essa aí não tem problema, viu? Ela bufa comigo, você viu, né? Gostou, tá vendo? Uma ideia. Mas tudo a bem. parte daquele abraço, põe a musiquinha. Mas nesse episódio 7, mandar um abraço para Edson Nunes, Drogarias Globo, lá de Teresina, Kátia Santos, da UHG, que trabalha com o Alueta, lá na equipe do Alueta. Juan Murrica, diretor de prevenção de perdas do Mercado Livre Latam. Grande profissional, grande professor. Pô, tive o prazer e a honra de trabalhar um período da minha vida com ele. Pô, excelente profissional, Juan. É isso aí, meu amigão de Nike, também trabalhamos juntos na Nike há alguns anos atrás. E Fernando Guinzani, grande irmão, grande amigaço, que tá sumido, hein? Você tá sumido, tô falando publicamente aqui que você tá sumido. Você não fala mais comigo, mas eu te amo do mesmo jeito. Fernando Guinzani, da Vivo. Tá lá, gerente de investigações da Vivo. A gente falando de investigações aqui. Falando de investigação, lembrei de Fernando Guinzani, grande amigo. Mandar um abraço para um amigo, posso? Agora é você, vai. Falando de investigação, Pablo Colombres, da GIF. Você conhece também. Esse cara entende bastante de investigação, tem uma equipe sensacional de investigação. E assim, eu gosto de dar créditos para quem merece o crédito. Eu tive um grande mentor, assim, que eu falo que aprendi muita coisa com ele. Muita gente do nosso mercado aprendeu muito com ele, você há de concordar. Vamos lá. Antônio Celso Ribeiro, famoso brasileiro. Obrigado pelas aulas, pelo tempo que eu trabalhei com você. Ó, tô aqui, aprendi com o senhor. Mestre brasileiro, precursor de live, de riscos, falando. Ele começou a trazer esse assunto. Verdade. MBS, né? Master Business Security. Abraços, brasiliano. Ah, viu? Teve um momento aquele abraço do convidado também. Agora a gente vai adotar isso para todos os outros programas. Aquele abraço. E pode gravar a voz dele que a gente vai começar a usar a voz dele como vinheta. E aí, você soltou as 3 brabas, né? Pra gente aqui, os 3 grandes insights. Para quem já tá fazendo esse trabalho, porque, a gente vem discutindo isso há um tempo, né? Dá para contar nos Verdade, dedos há um tempo estamos discutindo isso. Os profissionais que atuam, né, que fazem esse teu papel em outras companhias, né, e o quanto precisa ter mais sinergia, troca de informações e até algo mais estruturado para poder realmente, igual você falou, cara, não tem tecnologia para me atender. E não é só te atender. Não atende você, não atende o teu concorrente A, B, C, D. Não. Ou seja, a dor é de todos. A gente tem tecnologia que faz o meu controle de acesso para entrar na empresa. A gente tem tecnologia que faz o controle de acesso para entrar na operação. A gente tem tecnologia que faz o controle cibernético da empresa. Eu tenho tecnologia que faz o rastreamento e monitoramento dos meus carros. Mas para o meu CFTV, hoje, pronta, não tem. Não tem. Outra dificuldade, tá, Anderson? Tá aproveitando. Você já tá ligado que teu celular vai tocar amanhã o dia inteiro, né, mano? Tomara que toque, tomara que venham soluções. Né? Eu quero. Na verdade, nós precisamos disso. Eu falo com outros colegas aí de área, amigos, que a gente tá nessa luta diária. A gente tem alguns que a gente conversa bastante, e é uma grande dificuldade que a gente tem. São soluções prontas, assim, porque o nosso segmento é difícil. O nosso tipo de operação é muito difícil de ter, né? Porque a gente não tem uma lógica. Embora a gente tenha a lógica operacional, tem o início, o meio e fim da operação,
Mas aquela caixa, ela pode estar de um lado, como ela pode estar do outro da operação. Ela pode subir, ela pode descer, ela pode ficar, ter um agendamento, não, essa carga só sai amanhã, como ela pode ter que sair, que geralmente é o que tem que sair. No nosso segmento, por exemplo, o problema é a carga parada, né? Não é solução carga parada, o problema é parada, ela tem prazo. Bora que o tempo urge. E esse é o nosso segmento. Outro problema que a gente identifica muito é a gente ouve falar muito de prevenção no varejo, nos segmentos de varejo, lojas, mercados, enfim. É uma escola, né? O pessoal está bastante tempo dentro do varejo, tem bastante soluções, colaboradores preparados, cursos, formações para esses colaboradores. Quando a gente vai para o meio da logística, nós treinamos os nossos colaboradores, porque não tem, né? A gente não tem uma educação específica para a prevenção e logística. A gente não tem um curso específico para a prevenção e logística. Não que a logística é diferenciada, tem que ter uma atenção, embora eu acho que tem, que eu defendo o meu peixe, mas não tem nada, né? Então a gente forma os nossos colaboradores. Então contrata um colaborador, ele tem experiência em prevenção em outros segmentos, ok, mas ele não entende do nosso tipo de operação e aí a gente tem que praticamente treinar ele do zero. Ele tem conceitos de prevenção dentro da cabeça dele, ele tem conceitos de gestão de risco dentro da cabeça dele, mas ele tem conceito zero de logística. Entender essa questão de movimentação, como que mexe na carga, como carrega um carro, a diferença entre carga batida, carga paletizada, é vantagem, é desvantagem, é mais caro ou é menos caro, carga paletizada é melhor, mas ocupa menos espaço, é mais caro eu trabalhar com carga paletizada do que com carga batida, é outro ponto que as pessoas não entendem, por que a logística trabalha com carga batida, é mais barato, a gente consegue colocar mais dentro de um carro, eu consigo ter um aproveitamento melhor do carro. Então, a gente dentro da prevenção precisa olhar isso e trabalhar junto com a operação. Eu não posso simplesmente virar para a operação e falar assim, a partir de hoje está proibido carga batida nos nossos caminhões. O diretor de operações vai querer a minha cabeça na mesma hora. O presidente Servida da empresa, numa bandeja de prata. O presidente da empresa vai querer a minha cabeça na hora. A gente tem que ir junto com a operação, né? Eu acho que o grande que as pessoas precisam entender eu tenho que trabalhar em conjunto com a operação. A operação não é minha inimiga, ela é minha amiga. A gente trabalha junto. A gente cria controles, monitora os controles para que a operação trabalhe bem e não precise se preocupar com os controles. Essa é a sacada. O jogo tem que ser voltado desse jeito. Muito bom. Eu vou dar uma provocada agora. Você falou muito da operação no hub, né, na tua centralizadora ali de recebimento, mas tem um jogo que é jogado depois que o caminhão sai e começa a entregar nos pontos, né? E essa dor aí? Porque o jogo só termina quando chega na casa da Yara. Entre sair do hub e chegar na casa da diretora, tem pontos intermediários. E essa dor entre os pontos intermediários? Você deu uma provocada legal. Eita, toma mais uma só pra molhar as palavras aí. 6 pouquinho. Essa é a ideia. Não, o convidado não ficará bêbado e não falará besteira em público. É apenas para molhar o bico. Vamos lá. A gente tem um problema. Primeiro, a partir do momento que o carro sai de dentro da minha empresa, eu tenho risco de acidente, eu tenho risco de roubo dessa carga. Né? A gente já acrescenta mais 2 riscos aí dentro da nossa operação. Então eu tenho risco de avaria, eu tenho risco de extravio, eu tenho o risco do furto, né, interno, embora não é tão grande, mas esse risco existe também. Eu tenho o risco, por exemplo, de ter transportando um pacote de amendoim e alguém de repente abrir esse pacote para comer o amendoim que está lá dentro, né? Então, que é a violação da embalagem. É risco baixo, né? Impacto baixo, o risco é baixo, acontece pouco, mas é um risco que a gente mapeia também que pode acontecer. E tirei o carro de dentro da minha empresa, abri o portão para esse carro sair. Bum! É outro problema que a gente tem, outra criticidade, e aí descontrolado. Até ele chegar na nossa outra operação, a gente tem que ter um monitoramento adequado desse carro. Não tem jeito. E aí para o carro sair, eu preciso saber quem é o motorista que está lá, sendo ele próprio ou não, sendo a sua empresa, né, trabalhar com frota própria ou agregado, se são funcionários ou são terceiros.
O problema e a preocupação é a mesma. O que difere é só o como que você trata esse risco. Uhum. Funcionário, você sabe quem é, né? Você acompanha ele mais de perto. Um terceiro, você acompanha ele mais à distância. A distância, só que você tem que deixar ele mais próximo de você. Você tem que olhar muito mais o carro dele. Legal. E aí você faz o teste, tem que saber se os sensores, atuadores do rastreador estão funcionando, enfim. Saiu, tá tudo funcionando, testamos, motorista ok, documentação do carro ok. São outros pontos que a gente tem que olhar. Por que tem que olhar o carro? Né? A documentação do carro, que às vezes até me perguntam, por que você não autorizou esse carro a sair? Ah, ele tá com problema na documentação. Pô, mas é só uma multa que ele não pagou. Tá, se ele for parado numa fiscalização, o carro é apreendido. Ele vai ser apreendido com a mercadoria dos nossos clientes no baú desse caminhão. Eu vou ter que mandar um outro caminhão, pedir autorização para a autoridade policial que está lá, fiscalizadora lá, para poder abrir o caminhão numa rua, tirar a carga que está lá dentro. Então, ó, de novo, ó, é perda operacional, perda financeira, né? Então, vai tendo todos esses impactos. Perda de imagem, porque vai estar aquele caminhão parado ali. Imagina o logotipo da empresa bem grande. E eu vou posso fazer um parênteses rápido. Claro. No último bootcamp, uma participante trouxe lá uma operação que é o negócio dela tem, você deve conhecer, que chama ambulância. Ambulância. A hora que você falou aqui, eu lembrei esse carro que vai lá... onde vem essa ambulância. Esse carro que foi lá socorrer, né, esse caso, é uma operação dessa de ambulância. É uma operação. Lembramos de você aqui no bootcamp, Mônica. É exatamente isso. Então você tem que prestar o socorro para aquele carro. É um problema que a gente tem. Quando você vai fazer o transbordo de uma carga no meio da rua, você tem o risco de ter o extravio, de ter avaria, de danificar, ou de repente ser roubado, né? A equipe ser abordada por ladrões, por quadrilha especializada, enfim. Uma série de riscos que a gente tem que identificar, alguns controláveis, outros incontroláveis. Uma quadrilha chegou, abordou o carro no meio do caminho. Pô, você não viu. É risco, é ambiente externo, é externo. Eu não tenho como saber que eles estão lá naquele momento. Mas eu tenho que monitorar isso. Chegou no outro ponto. Quando chega no outro ponto, a gente tem a parte final da entrega. É uma operação menor, muitas vezes é um parceiro, né, que vai fazer essa entrega final, e aí é onde a gente perde um pouco o controle disso. É um carro com tecnologia bem menos, né, em alguns casos até carro de passeio que está saindo para fazer entrega. Ele vai fazer entrega em locais às vezes não muito adequados para uma entrega, onde as pessoas não imaginam, hoje até enxergam, né, então ele vai dentro de área de risco. A gente, por exemplo, tem carro que vai... A gente tem unidade em Manaus, por exemplo. E o nosso caminhão, ele vai na balsa. Ele fica dentro da balsa. Então, é um processo que a gente tem risco, na verdade, do início até o fim do processo. A gente só conclui que a entrega foi feita, que o processo finalizou, como você mesmo disse, Anderson, quando o cliente recebe, assina que recebeu, vai lá e dá ok dentro do nosso aplicativo, assina o canhoto, seja lá o que for, romaneio, como for a sua operação. Assinou, apresentou um documento, você tem o documento, confirma que ele é o que está lá no papel, ou ele colocou lá no pedido dele, ó, entregar para o porteiro do meu prédio. E aí a gente considera que finalizou a entrega. Ou entregou na portaria do prédio, assunto encerrado, estamos todos tranquilos. Não, esse cliente ainda vai receber a embalagem dele, da casa dele, depois a portaria vai abrir e vai conferir. Nesse meio tempo ainda pode ocorrer alguns problemas. Então, esse período é um período que a gente tem grandes dores, lógico, o impacto não é tão grande, né, quanto eu ter um caminhão, uma bitrem, por exemplo, roubada, é um impacto muito grande, mas são pequenos impactos de imagem, porque ali, no caso da entrega final, a gente está lidando com o cliente final, com o cliente do meu cliente, que é o meu cliente também, né? Olha, ficou até meio estranha essa frase, mas o cliente do meu cliente é meu cliente. Está corretíssimo. Eu tenho que cuidar dele, porque é ele que faz o meu cliente me contratar. Se eu não cuidar desse cliente do meu cliente, o meu cliente não me contrata. Não estou brincando, estou falando sério mesmo, é bem tenso pra gente. E aí é um processo crítico e chato, porque é o da imagem. Então, se eu tenho um entregador que ele aparece lá na casa do cliente, toca a campainha e ele tá com odor etílico, mal cheiroso, de chinelo, mal vestido, e maltrata aquele cliente que está recebendo, ou de repente ele até está uniformizado, bem vestido, mas ele simplesmente não toca a campainha e joga por cima do muro a sua remessa, né?
O que eu gosto de falar, a gente transporta sonhos. Esse é um termo bem interessante. Porque tem gente que sonha em ter aquele produto, né? Tem gente que sonha em ter um smartphone de última geração. Sim. Vai lá, compra no cartão, parcela em N vezes, e aí a gente não entrega. Ou na hora de entregar, o nosso entregador vai e joga pelo muro. Isso não acontece na empresa que eu trabalho. Acontece em outras do mercado. Olha, meu Deus. E isso, então, é um outro ponto de preocupação que a gente tem muito grande, porque é incontrolável, né? É aquele cara que tá lá, e a gente depende dele, tá num bom dia, de repente ele tá mal-humorado, não tá bem, tá com problemas com a família, enfim. E tudo isso acaba influenciando na imagem da empresa. Quando você falou de imagem, a gente inclusive usa uma ferramenta, não vou fazer propaganda da ferramenta, mas tem uma ferramenta de monitoramento de mídia. E eu analiso todo dia essa ferramenta, tá dentro de uma das minhas atribuições, eu analiso essa ferramenta todo dia e envio o relatório semanal para a diretoria. Onde foi, se a gente tem mais comentários positivos ou negativos. A gente tem uma área, por exemplo, indicador de reclamação. O Reclame Aqui é um indicador nosso, né? A gente tem que monitorar isso. Mas eu tenho também o de redes sociais, porque o de redes sociais não vai no indicador do cliente final, mas gera um impacto. Porque um número que as pessoas não acompanham, muita gente não sabe, uma pessoa insatisfeita, ela consegue multiplicar essa informação dela para outras 10 pessoas, pelo menos. Eita, nós. Quanto mais negativo for a informação, mais as pessoas assimilam. E uma pessoa satisfeita, ela só consegue assimilar para no máximo 5 pessoas. Então é o número que a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia. Uma reclamação, pelo menos 10 pessoas vão ver aquela reclamação, no mínimo. E um ponto positivo, no máximo 5. Eita, nós. O impacto é em 5 Reclama da gente então, tá? Começa a reclamar do Perdascast, tá? Fala mal aí da gente, da diretora, tudo. Fala mal do convidado. Então esse é o nosso dia a dia, tá, Anderson? A loucura, dor é bem... É tenso, né? Mas pelo menos a gente não tem uma rotina, né? Eu preciso me reinventar todos os dias. Então eu acordo todos os dias para me reinventar. Para pensar em algo diferente, para aprender todo dia. Um dia sem aprendizado é um dia perdido, na minha opinião. E eu aprendo todos os dias dentro da operação. Pô, mas você é gerente da empresa, você é diretor de uma empresa, você vai aprender todo dia. E lá, nesse tipo de operação, a gente aprende todos os dias obrigatoriamente. Então, se você não tem a cabeça aberta para aprender, fique em casa. Não venha para a logística. Essa doeu, hein? Essa virou corte também. E agora o pulo do gato. As 2 últimas dicas de Rafa Trivelato para fechar a sequência de dicas aqui nos Olhos Verdes de Ara Ramos. Vamos lá. Eu vou deixar por último, que acho que é o mais importante, mas assim, você tem que ter uma equipe treinada, você tem que ter equipe qualificada, você tem que ter equipe próxima. Não falo especificamente da equipe de prevenção de perdas, da equipe de segurança, você tem que ter toda a sua operação próximo do seu time de prevenção. O time de prevenção, eles são fiscalizadores, né, auditores, eles não operam de fato, né, não são eles que movimentam a carga, mas eles auditam o que a operação executa. Existe uma diferença entre auditar e conferir, mas aí eu vou deixar para o nosso mestre de auditoria aqui, que é o Anderson, explicar isso para vocês. Então ele audita o que a operação executa. O que as pessoas precisam entender é que auditar não é ruim. Né? Auditar é identificar pontos que podemos melhorar. Não necessariamente apontar erros, mas sim pontos onde podemos melhorar. E o principal, assim, eu tenho que fazer uma expedição adequada dentro da minha operação. Se eu não souber como que eu estou fazendo a transferência dessa carga, para onde eu estou mandando essa carga, conferir, e aí sim é o meu time de operação que tem que fazer, e eu tenho que estar próximo do meu time operacional para fazer essa conferência adequada, e eu apenas auditar, fazer uma amostragem para falar, cara, vocês trabalharam bem assim. Cara, parabéns. Então acho que o foco da auditoria da prevenção é virar para a operação, e tem que ser esse o objetivo, e falar, cara, vocês estão de parabéns, vocês estão trabalhando muito bem. E não simplesmente pensar o contrário, que é onde eu vejo muitos erros de profissionais da área de prevenção, da área de segurança, da área de gestão de risco, dentro da logística. A logística, a operação, ela vai tentar quebrar as regras. Ela vai tentar burlar os seus controles. Isso faz parte do negócio. E não é por maldade, porque eles querem te prejudicar. É porque eles querem ser rápidos.
ele quer finalizar aquilo logo por causa de prazo, por causa de SLA. E controle muitas vezes atrapalha SLA. Né? Então, essa que é a ideia de trabalhar junto com a operação. E aí você tem que estar junto, lado a lado com a operação, de braços dados, né? E não trocando soco com a operação, igual um pugilista, porque eles vão tentar burlar os seus controles. E quanto mais próximo você estiver da operação, menos eles vão tentar burlar os seus controles, porque ele vai tentar negociar com você. Boa. Sacou, escreveu? Manjou? As 5 dicas de Rafael Trivelato. Esse Perdascast, eu vou te falar, em Perdascasters. Já vou lançar aqui o desafio, a diretora não tá sabendo disso, mas a gente já vai fazer o seguinte, cara. Precisamos ter um outro para falar, continuar falando de logística, tem muita coisa. Só que nós vamos fazer diferente. Nós vamos ocupar essas 2 cadeiras com outros 2 profissionais do segmento. Temos bastante. Você que está assistindo, manda no comentário quem você gostaria de ver sentado aqui e aqui, para junto comigo e com Rafael Trivelato bater um papo sobre prevenção de perdas na logística. A gente já tem alguns nomes, mas eu quero ouvir, a gente quer ouvir o que vocês vão trazer para nós também. Se a diretora falar que tem mais um microfone, a gente vai trazer mais 3. Não, a cara dela diz que não tem outro microfone, então... Mandem os nomes e vocês vão ver quem estará sentado nessa bancada para discutir logística na prevenção de perdas, que é um tema pouco abordado, mas aqui no Perdascast, que trata de prevenção de perdas, gestão de risco e afins, falaremos desse tema exaustivamente, eu ia falar efusivamente, se não existe, me corrija, mas é isso aí que você entendeu. Rafa Trivelato. Gostei da ideia de chamar os nossos, eu ia falar ouvintes, olha, acho que eu tô ficando velho da época da rádio ainda, os nossos telespectadores, né? Pra colocar os nomes de quem gostaria de estar aqui. Achei legal. Bora, tá na mão de vocês. Coloquem bastante nomes bem interessantes assim, ó, pra gente debater muito, falar muito, hein? Vamos fazer uma mesa de discussão. Pra fechar, só fazer aqui um abraço enorme pro programa que estreou essa semana dos Experts. Andrade Neto e Zé Roberto, meus grandes irmãos, estrearam um programa e eu deixo um beijo enorme no coração dos dois, desejo sucesso. Vocês não vão alcançar o Perdascast, mas vocês lograrão sucesso nessa caminhada. Beijão, Andrade, beijão, Zé. E, velhão, brigadaço. Foi o primeiro de vários que a gente vai bater. Satisfação enorme, Anderson. Prazer estar aqui. Prazer falar com você. Sempre que a gente conversa é agregador. A gente troca bastante experiência. Aprendo muito com esse cara. E quando eu falo aprendo mesmo. Sempre quando eu converso com alguém, eu vou com a cabeça aberta para aprender. E aí quando eu vou conversar com o Anderson, eu vou com a cabeça mais aberta ainda para aprender. Aprendo muito com esse cara. A gente conversa bastante, toma bastante café, bastante água. Obrigado pelo convite. Tamo junto, seguimos nessa. E você aí, segue esse cara nas redes sociais, vai lá no LinkedIn. Rafael Trivelato Centeno. Vou colocar, dá pra colocar aqui embaixo, né, diretora? Vai estar em algum aqui, lugar. Em cima da lata, assim, a gente coloca o LinkedIn. Vai aparecer tudo. Segue lá. Vamos trocar experiências no LinkedIn. Vamos unir para ganhar. Sempre. Obrigado mesmo, cara. Valeu, diretor Yara Ramos, equipe total que tá aqui comandando esse programa maravilhoso. Ela me olha sempre com esse olhar de desdém, mas ela sabe que ela também mora no meu coração. E você, 18 horas, próxima segunda-feira, mais um convidado especial do Perdascast. Você vai estar aqui com a gente. Prevenção de perdas, gestão de risco e afins, não necessariamente nessa ordem, comigo, Anderson Ozal, essa equipe maravilhosa. Um beijo, um abraço, nos vemos na próxima.